Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Sindicato do Crime. Pra quem não sabe, o Sindicato do Crime é a versão da Liga da Justiça na Terra 3, e nesse vídeo vamos falar sobre a atual formação da equipe que foi reiniciada na nova fase da DC Infinity Frontier. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa, e sem mais demora, vamos à história! E começamos em 22 de novembro de 1963. Vemos o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, desfilando pelo Texas, ao passo que muitas pessoas protestam contra ele por conta de suas ações em Cuba. De repente, o presidente é morto por uma visão de calor, e esse foi o dia em que o mundo mudou. Ao passo que muitas pessoas choram de tristeza, outras celebram o acontecido. Porém, todas ficam surpresas ao ver que quem matou o presidente foi um garoto que está sobrevoando acima deles. Um garoto que prometeu que a partir daquele dia, eles poderiam ficar tranquilos porque ele estaria vigiando. Então, chegamos a Metrópolis nos dias atuais. Um homem lendo o jornal lamenta que tenha aparecido mais pessoas com poderes por todo o país, como um homem esmeralda que voa sobre Coast City, mulheres surgindo de ilhas misteriosas e um assassino em Central City que ninguém consegue vê-lo. Aqui, vemos que o Planeta Diário publicou uma matéria que diz que o Ultraman está perdendo o controle, até que, de repente, o vilão aparece, queimando o jornal e o arrancando das mãos do senhor, e na sequência ele sai voando não gostando nem um pouco dessa notícia. No Planeta Diário, Jimmy Olsen pergunta a Cat Grant se foi uma boa ideia publicar uma matéria negativa sobre o homem mais poderoso da Terra, no que Cat responde que o Ultraman é um covarde e que não tem medo dele. Nesse momento, em uma referência à capa da Action Comics número 1, o vilão aparece no prédio com o caminhão do Planeta Diário e o arremessa pela janela, fazendo todos temerem, menos a Cat, que diz que o conhece melhor do que os outros. É aqui que vemos o visual do Ultraman, que como sempre tá muito da hora. Cat diz que por culpa de Clark, Metrópolis não é nada, e ele pode matá-la se quiser, mas sempre haverá alguém para se levantar contra ele como Alexander Luthor. O Ultraman não liga para o Luthor e diz que a Cat é livre porque ele permite. Portanto, ela deve respeitá-lo e não publicar notícias falsas sobre ele, ou do contrário, ele matará toda sua equipe, incluindo os zeladores. Nessa hora, o Ultraman escuta algo com sua super audição, e antes de ir embora, ele diz para Cat nunca mais chamá-lo de Clark. Agora vamos para a Casa Branca, onde um guarda diz a dois agentes do FBI que ninguém pode perturbar o presidente no momento, no que os agentes têm razões para acreditar que a embaixadora de Temícera está exercendo influência indevida sobre o presidente. E, de fato, vemos uma mulher forçando o presidente a dizer quem tem o poder por trás da presidência, no que ele responde a Superwoman. Nisso, os dois agentes invadem a sala, e aqui vemos o novo visual da Supermulher com seu laço que mais parece arame farpado. O detalhe é que devido ao reboot da Terra 3, a Superwoman agora é a Donna Troy, e o presidente dos Estados Unidos é o Oliver Queen. De repente, as janelas do escritório são quebradas graças a um tipo de terremoto, mas a Supermulher sabe que foi algo muito maior do que um terremoto, e então ela decide ir checar. Daí partimos para Coast City, onde um policial bate em um homem encapuzado por ele estar vestido como um delinquente. Logo acima deles, vemos o John Stewart observando a situação. O detalhe é que na HQ não diz seu nome de herói, por isso vamos chamá-lo de Anel Energético como suas versões anteriores.
O Anel acaba o convencendo a agir nesse caso, afinal ele serve à justiça. Por isso, ele agarra os homens com seu poder, dizendo que ambos são acusados, um de roubo e o outro por atacar os fracos. O policial até tenta falar com Jon, sabendo que ele costumava ser um policial como ele. No entanto, Jon declara os dois homens culpados e os larga do céu, os matando. Enquanto ele vai embora, o Anel lhe diz que uma grande ameaça chegou e nem mesmo o viciado kryptoniano pode salvar as pessoas. Então, cortamos para Central City, onde vemos o Jesse Quick e sua amiga atômica atravessando um grupo de homens e os matando no processo. De repente, o chão treme abaixo deles, fazendo com que os dois se choquem contra um carro. É aqui que descobrimos que em diferentes partes do mundo, os vilões da Terra 3 batalham contra o Starro. Sim, galera, o Conquistador vai ser o vilão dessa trama, e aparentemente ele já obteve o controle do Johnny Quick. O Ultraman continua sua batalha contra as criaturas, sabendo que nada pode matá-lo ou machucá-lo. Metrópolis é sua, e aqui as pessoas o adoram. De repente, ele acaba sendo jogado ao chão, onde ele vê as pessoas torcendo por ele. No entanto, ele percebe que as criaturas não estão atacando o seu corpo, e sim a sua mente. Vemos uma estrela presa ao seu peito e o Ultraman lutando contra sua influência. Porém, vendo que não vai resistir por muito tempo, ele diz que se Metrópolis não pode ser sua, então ela não vai ser de ninguém. E assim, ele usa sua visão de calor para queimar a cidade e o seu povo. Enquanto Starro diz que agora não há um Ultraman, e sim apenas o Starro. Por último, vamos para Gotham, onde um homem tenta cometer um crime. Contudo, nesse momento, o Coruja aparece atacando o bandido e dizendo à vítima para que conte a todos que os Garras espreitam a cidade. E quebrando o pescoço do criminoso, ele diz que o Coruja é uma ave de rapina. O Homem Salvo diz que fará isso, mas ele começa a tirar fotos para colocar na rede social, o que não agrada muito o Coruja, que diz que ele não deveria ter feito isso. Nesse momento, o homem leva um tiro nas costas, e vemos que se trata do Alfred, que diz que está sempre limpando a bagunça do seu amo Thomas. De repente, o Coruja recebe as notícias de que as cidades mais importantes do mundo estão sendo atacadas por uma invasão alienígena. Alfred questiona o porquê que Gotham não foi atacada, se sentindo insultado, mas o Coruja responde que tudo acontece por uma razão. Então, ele pretende descobrir esse motivo e explorá-lo. E é assim que se encerra o capítulo. E começamos com o Coruja viajando em direção a Metrópolis, até que, de repente, as estrelas parasitas do Starro atacam seu automóvel. Esses monstros sabem que ele é uma ameaça mesmo sem habilidades meta-humanas. De toda forma, o Coruja tenta superá-los, os atacando com algumas lâminas. Para ele, os parasitas são apenas obstáculos. No entanto, temos a impressão que ele acaba sendo dominado. Daí, pulamos para Arnold DC, onde a Supermulher, o presidente Oliver Queen, que aqui também é um arqueiro, e os agentes do FBI lutam contra os parasitas de Starro. É aqui que o Ultraman aparece, aparentemente querendo levar o presidente. Mas não. Ele veio atrás da Supermulher, dizendo que o Starro precisa dela e quer que ele faça o que for preciso para levar ela para o seu lado, alegando que ele não se importa de bater em mulheres. A Dona Troy acha isso muito divertido e parte para cima dele, dizendo que ela gosta de devolver os golpes. Inclusive, ela o agarra, o jogando através de um grande monumento, o destruindo. De volta a Gotham, Alfred fica feliz em ver que o Thomas Wayne Jr., que é o Coruja, está vivo, já que ele havia perdido contato quando ele esteve em Metrópolis. Thomas, que possui algumas cicatrizes no rosto,
Diz que as criaturas precisavam pensar que ele havia morrido, e ele precisava de uma amostra do parasita para fazer uma análise. Enquanto isso, o Ultraman leva a Supermulher para o espaço. Ele diz que agora ele faz parte de Starro e logo em breve ela também fará. Em sua batalha, eles colidem com a estação espacial, matando todos por falta de ar. Nisso, a Supermulher dá uma cabeçada no Ultraman, dizendo que ela é uma amazona e nem o Ultraman ou o Starro vão escravizá-la. Daí, ela o prende com o seu laço estilo arame farpado, enquanto o Ultraman diz que ela não entende. A luta de Starro é a luta deles. Algum dia, seus inimigos virão à Terra. E é por isso que as estrelas vieram primeiro a ele, que é o mais forte, para que ele pudesse trazer o resto dos meta-humanos. A Supermulher apenas diz que ele precisa dela para levá-lo de volta à Terra. E então, ela o joga com bastante força de volta ao planeta. Ao mesmo tempo, em Gotham, Thomas e Alfred descobrem que Gotham não foi atacada como as outras cidades, porque lá não existe meta-humanos desde que o Coruja matou todos eles. Ou seja, Starro está priorizando o recrutamento dos meta-humanos. Porém, o Coruja percebe que os parasitas estão evitando Coast City, que é o lar do Anel Energético. Então, Thomas acredita que o John Stewart deve saber alguma coisa. Voltando à batalha, a Supermulher colide no solo com o Ultraman, resultando num grande impacto. O Ultraman diz que a dona é realmente forte, mas ele sempre terá vantagem contra ela. Donna até tenta replicar, no entanto, ela toma um chute no rosto. E vemos que se trata do Johnny Quick, que diz que ela não tem ideia do que está enfrentando, e sugere que ele se junte a eles ou, do contrário, ele vai continuar a machucá-la. É aqui que a Superwoman explica que as Amazonas travaram muitas guerras. Elas foram as primeiras a enterrar seus inimigos na Terra. Elas já se encontraram com o Starro antes e sabe que ele se infiltra na mente, os forçando a fazer a sua vontade. No entanto, ela garante que se eles a atacarem de novo, ela vai matar os dois antes de morrer. Nesse momento, as estrelas que estão nos corpos dos vilões começam a sentir bastante dor, o que reflete nos seus hospedeiros. E vemos que se trata do Cavaleiro Esmeralda, o John Stewart dessa terra, que atravessa uma imensa espada no grande Starro que está no céu. Porém, para sua surpresa, o Coruja começa a falar com ele através do seu Anel de Poder. Sim, galera, ele conseguiu hackear o Anel de Poder, revelando que John não foi o primeiro Cavaleiro Esmeralda que Oa enviou para a Terra. Então, ele diz que só vai tomar um momento para baixar algo do anel, mas manda John se preparar para o que vai vir a seguir. E vemos que ele está falando de vários heróis ou vilões meta-humanos que o Starro já conseguiu o controle e que nesse momento atacam o John. Enquanto isso, vemos que aquele golpe do Cavaleiro Esmeralda no Starro enfraqueceu seus parasitas, fazendo com que o Ultraman, o Johnny Quick e os outros fossem libertados do controle mental. A Atômica reencontra felizmente o Velocista, ao passo que o Ultraman nota que mais parasitas estão chegando. Nessa hora, o Coruja relata através do Anel de Poder do John que ele encontrou a fraqueza de Starro. E quando John pergunta quem ele é, finalmente o Coruja se reúne com todos segurando a lanterna verde e respondendo que ele é o cara com um plano. E é assim que se encerra o capítulo. E começamos com a revelação de que antes de vir à Terra, os Starros enfrentaram os Cavaleiros Esmeraldas, uma força policial privada intergaláctica dos antigos senhores supremos de Oa. A batalha deixou muitas baixas em ambos os lados, o que inclui Harold Jordan da Terra.
E agora, os Starros viajaram até a Terra para assumir o controle da população meta-humana do planeta, com o objetivo de finalmente derrotar os cavaleiros restantes e também os seus mestres. No presente, o Coruja revela que leu os arquivos dos Cavaleiros Esmeraldas sobre os Starros, informando que se eles destruírem a Rainha Starro, isso matará todo o coletivo. É verdade que o Jon Stewart destruiu uma estrela gigante no capítulo passado, mas a verdadeira Rainha Starro é aquela que está sobre Metrópolis. Assim, o sindicato parte para a Cidade do Amanhã, com Ultraman questionando por que eles deveriam seguir ordens do Coruja. Mas, de toda forma, o Coruja bola um plano onde a Atômica acaba adentrando a grande estrela que cobre a cidade. Ao mesmo tempo, o herói de Metrópolis, Alexander Luthor, está trabalhando com a polícia e o corpo de bombeiros para retirar a população da cidade da batalha. Nisso, o Ultraman aparece e Lex acha que ele vai ajudá-los a escapar. No entanto, o Ultraman o pega pelo pé e o joga contra o tentáculo do grande Starro, dizendo que se ele quer ajudar, então que ele mesmo mate a criatura. Nesse momento, o Coruja manda o Ultraman e o Cavaleiro Esmeralda se prepararem. E é aqui que vemos Clark ativando sua radiação de kryptonita para que ele fique mais forte. Apesar de ele dizer que mantém isso sob controle, Jon ainda acha preocupante. Nessa hora, a Atômica consegue chegar no cérebro da criatura, enfraquecendo suas funções biológicas, o que permite que o Ultraman perfure o corpo da criatura, deixando uma ferida aberta. O Cavaleiro Esmeralda voa até essa ferida, e a ideia é ele explodir o Starro de dentro para fora. Porém, quando ele inicia o ataque, o Starro rapidamente regenera sua ferida e remove Jon de seu corpo à força. E, em uma última tentativa desesperada, o Starro lança um ataque psíquico em todos os meta-humanos próximos, tentando colocá-los sob seu controle e explorando suas vulnerabilidades emocionais. Novamente, o Lex Luthor aparece querendo evacuar a todos, mas o Coruja o lembra que se eles não derrotarem a criatura primeiro, todo o planeta precisará ser evacuado. Nesse momento, vemos que a Supermulher está conseguindo resistir ao ataque psíquico do Starro. Isso porque a criatura explora as vulnerabilidades emocionais. No entanto, a Dona Troy alega que as emoções não lhe machucam. As emoções são suas ferramentas de trabalho. Ela as manipula e assim domina os seus inimigos. Daí, a Superwoman usa o seu laço para amarrar o grande Starro, e à medida que ela o prende, os meta-humanos são libertados do controle da criatura. É aqui que o Starro revela à Supermulher e aos outros metas que tudo que ele deseja é buscar sua ajuda para se livrar dos tirânicos senhores supremos de Oa. Eles fizeram seu caminho para a Terra em busca de ajuda para protegê-la de um universo que deseja destruí-la. A Superwoman, bem antipática, diz a Starro que ele tentou escravizar a Terra e agora ela não está oferecendo misericórdia. Nessa hora, a Supermulher mata a criatura, fazendo com que seu enorme corpo sem vida esmague boa parte de Metrópolis para o desespero de Lex. Com a mãe Starro morta, todos os outros Starros espalhados pelo mundo também começam a cair. As notícias em todo o mundo revelam que outros seres superpoderosos apareceram em defesa de seu mundo, o que inclui o Rei do Mar, que é a versão do Aquaman na Terra 3, bem como também versões da Vixen e do Estrela Vermelha. Depois disso, os Salvadores do Mundo se reúnem. A Atômica, que está toda suja por ter entrado no Starro, xinga todo mundo e diz que eles devem uma. O Ultraman diz à Supermulher que ela deveria agradecê-lo, já que foi ele quem abriu o buraco na criatura e ela só fez derrubá-lo, mas Donna simplesmente o ignora.
Como a batalha em Metrópolis deixou muitas pessoas mortas, Lex volta a reclamar com os chamados Salvadores, porque se eles quisessem, eles poderiam ter salvado cada pessoa em Metrópolis. Então, ele pergunta a Ultraman se ele não se importa com isso, já que Metrópolis também é sua cidade. Nisso, Ultraman apenas responde arrogantemente que ele se importa sim, e foi por isso que ele salvou a cidade. E é com os heróis pousando para as fotos que se encerra o capítulo. A história começa com um salto de um mês após a invasão do Starro. Vemos o Johnny Quick e a Atômica em um bar, com o velocista lendo uma notícia sobre os heróis fantasiados que salvaram o mundo da invasão. No entanto, nem todo mundo vê os supervilões como heróis, porque nesse momento o departamento de polícia da cidade invade o bar para prender Johnny e Atômica pelos 73 crimes que cometeram. O casal imediatamente foge do bar, deixando um rastro de destruição por onde passam. Inclusive, vemos uma ponte desmoronando junto com as muitas pessoas que estão nela. Esse ato de destruição gratuita é testemunhado pelo Cavaleiro Esmeralda John Stewart. O Anel de Poder do John informa que as ações de Quick e Atômica abriram um precedente para todos os meta-humanos, incluindo John. Agora, eles serão rotulados como armas de destruição em massa, o que vai fazer com que o governo vá atrás dele em sua cidade. Mesmo assim, Stewart não está muito preocupado, já que jurou proteger sua cidade, na qual ele é o único a governá-la. Ele retorna para Coast City e logo entra em conflito com a Força Aérea dos Estados Unidos, que veio para libertar a cidade dele. É claro que isso não seria fácil, e usando seu poder, ele prende os jatos e lhe dá uma mensagem para eles informar ao mundo que Coast City está sob sua proteção. Agora pulamos para Metrópolis, onde Lex Luthor está ocupado coordenando uma operação para limpar os restos de Starro espalhados pela cidade. Ao mesmo tempo, ele é acompanhado pelo Lonar, que geralmente é tido como um dos novos deuses. Eu não tenho certeza se aqui na Terra 3 ele é um dos novos deuses, mas deve ser, porque ele está fornecendo uma tecnologia avançada para a LexCorp. De toda forma, Luthor leva Lonar e sua assistente para seu satélite, onde ele faz uma transmissão global implorando a qualquer meta-humano que se junte à sua causa, para ajudar e defender o mundo de ameaças alienígenas e sobre-humanas. Instantaneamente, aparece a primeira pessoa a se juntar a Luthor, que se trata do Sinestro. Sim, galera, aqui o Sinestro também é do bem. Ele já foi um Cavaleiro Esmeralda, mas se voltou contra Oa depois que eles massacraram seu planeta natal. O Lanterna Amarelo também se interessa muito pelo John Stewart, acreditando que ele é um homem bom e pode virar para o lado do bem, se assim como o Sinestro ele conseguir se libertar de seu Anel de Poder. Enquanto isso, a Superwoman e o Coruja viajam até o Ártico, a fortaleza do Ultraman. E aqui vemos que essa fortaleza é na verdade um santuário celebrando a si próprio, cheio de estátuas do Ultraman, o que mostra o quão egocêntrico ele é. Finalmente, eles o encontram no meio de uma absorção de kryptonita, e explicam ao Ultraman que o mundo está em uma corrida armamentista meta-humana devido à transmissão de Luthor, e os dois pretendem vencê-la. Eles querem se aliar ao Cavaleiro Esmeralda, mas primeiro vieram ao Ultraman, ou seja, eles estão o bajulando para que Clark se junte a eles. O Coruja até lhe oferece o assento principal do grupo e a oportunidade de governar o mundo. Clark pergunta o que Donna quer, no que a Amazona revela a sua história que deseja matar a sua mãe e liderar as Amazonas no mundo dos homens, mas tem uma coisa que ela não pode obter sozinha, que é um herdeiro.
Nisso, o Ultraman diz que pode ajudar com isso e se junta aos dois. Clark até quer atacar o satélite de Luthor imediatamente, mas o Coruja diz que eles precisam de mais informações e a Donna diz que é melhor atacar onde mais lhe dói. Agora voltamos para Coast City, onde John está conversando com seu anel de poder, até que, de repente, ele é confrontado pelo Sinestro, que usa o anel amarelo para silenciar temporariamente o anel de poder do John. Sinestro explica a Stewart que veio libertá-lo do controle do anel e ataca os seus construtos. Ele diz que se John souber como resistir e controlá-lo, ele terá a chance de se tornar um verdadeiro herói. Mas John acredita que Sinestro está apenas distorcendo o que ele conquistou e consegue libertar o seu anel de poder do Sinestro. O Lanterna Amarelo fica ligeiramente impressionado com a sua força de vontade e diz que John conseguiu acabar com todos os medos menos um. Embora sua cidade realmente esteja segura, as pessoas ainda têm medo de seu protetor. Daí partimos para Metrópolis, onde vemos uma limpeza sendo realizada na cidade, inclusive por meta-humanos. Parece que é a giganta ali atrás. Cat Grant está entrevistando Luthor sobre os processos contra a LexCorp pela embaixadora Donna Troy, por supostamente eles roubarem a tecnologia de seu povo. Luthor refuta as alegações da Troy, dizendo que isso é apenas uma distração do trabalho real que ele e seu povo estão fazendo. Nesse momento, a entrevista é interrompida pelo Ultraman, que remove o grande cadáver do Starro enquanto alega que Luthor está apenas procurando se autopromover. Thomas Wayne também aparece aqui e zomba de Luthor, o chamando de oportunista que está usando a tragédia para construir um exército meta-humano. Nisso, a assistente do Lex rapidamente o ataca, o jogando contra a parede, dizendo que sabe quem ele é, mas Lex diz para ela soltá-lo. Com as câmeras de TV apontadas para ele, Thomas revela publicamente que comprou ações suficientes da LexCorp para estar no conselho de diretores e diz até que logo pode ser elegido como presidente da empresa. Dito isso, ele vai embora, deixando Lex bem pensativo. Então voltamos ao John Stewart, que ficou bem abalado com as palavras do Sinestro. Ele visita a casa de sua filha Lisa e aqui vemos que ela tem muito medo dele, gritando para ele ir embora e nunca mais voltar. Isso é o suficiente para convencer John a se dirigir até o satélite de Lex e aceitar a oferta do Sinestro. E é aqui que ele se reúne com a Legião da Justiça, um grupo de meta-humanos que vão se opor fortemente ao Sindicato do Crime. E é assim que se encerra o capítulo. O capítulo começa com a Legião da Justiça rastreando Johnny Quick e a Atômica até a fazenda da família de Johnny, onde o casal está escondido. A Legião tenta capturar secretamente os meta-criminosos com um ataque bem coordenado. No entanto, logo isso dá errado. A Torre Poderosa, que é tipo a Giganta, acaba se assustando com algo e ativa seus poderes ficando gigante, o que denuncia sua localização, e ela ainda ataca diretamente os dois vilões. Com esse ataque, ela joga a Atômica em uma parte secreta da fazenda, onde descobrimos o que foi que a assustou. Na verdade, a própria Atômica fica surpresa ao ver alguns cadáveres na fazenda. Johnny rapidamente tenta explicar que as pessoas que ele matou eram sua família e que eles não eram boas pessoas não. Distraído, ele não percebe a Capuz Vermelho logo ali só esperando por ele, e ela acerta o rosto do Johnny com seu enorme martelo chamado Jack Kirby, uma homenagem a um dos maiores nomes da história dos quadrinhos. E a propósito, aqui também é revelado que essa Capuz Vermelho é na verdade a Harley Quinn. Enquanto isso, a Atômica entra na boca da savana, que é tipo a Mulher Leopardo,
E se a Atômica fez isso, não podemos esperar coisa boa. Ao mesmo tempo, o Cavaleiro Esmeralda finalmente consegue capturar o velocista, mas Johnny os lembra que eles estão esquecendo de alguém. É aqui que a Atômica simplesmente explode a garganta da savana ao sair de lá, deixando todos chocados. Daí, o Johnny Quick aproveita esse momento em que a Legião está focada em sua colega ferida para atravessar a prisão de John e tenta correr com a Atômica. Contudo, nessa hora, o Cavaleiro Esmeralda rapidamente envolve Johnny em chamas, e o resultado é que o Johnny Quick acaba morrendo. Sim, galera, por incrível que pareça, um membro original do Sindicato do Crime está morto. A Legião da Justiça já estava bem abalada pela luta, e agora ela está ainda mais horrorizada com as ações do Cavaleiro Esmeralda. Na manhã seguinte, a Superwoman, o Coruja e o Ultraman chegam à residência do Johnny para investigar o que aconteceu, e eles percebem que chegaram tarde demais para recrutar o Johnny Quick e o Cavaleiro Esmeralda. O Coruja está curioso para saber o que deu início à matança do Johnny Quick, e é quando ele encontra os parentes falecidos do Johnny. Ele faz uma análise de DNA com os irmãos do Johnny e descobrem que Johnny não nasceu um meta, mas era completamente humano. Nisso, o Ultraman faz um comentário bem cruel sobre Johnny, dizendo que ele era um verdadeiro monstro, já que nem o Ultraman foi capaz de matar seus próprios pais. E é quando a Atômica aparece em seu tamanho normal e dá um tapa no Ultraman. Clark até queria revidar e só não faz isso por causa da Supermulher. E enquanto isso, a Atômica critica os três por não estarem presentes para salvar Johnny da Legião. E agora ela exige que o Coruja faça um plano para que eles possam se vingar. Então pulamos para o satélite da Legião, onde a equipe retorna e imediatamente a Savana é levada ao atendimento médico e Johnny Quick ao necrotério, enquanto Luthor expressa seu desânimo e frustração com o que aconteceu na batalha. Ele entra em conflito com o Lonar, que trata os membros da Legião como soldados, mas nem todos eles podem lidar com os traumas passados e as mortes, como é o caso da Torre Poderosa. Além disso, ele argumenta que o propósito da Legião é proteger as pessoas e não matá-las. Por isso, ele critica John Stewart por ter matado Johnny e decide retirá-lo do serviço ativo por enquanto. E as coisas ainda pioram, porque sem o conhecimento de Luthor, os nanorobôs do Coruja foram deixados em Lex desde seu encontro com Thomas Wayne em Metrópolis. E esses nanorobôs acabam invadindo os computadores do satélite e desativam todas as defesas. Nesse momento, o Sindicato do Crime invade o local, rompendo o casco do satélite. Muitas pessoas são sugadas para o espaço e o Cavaleiro Esmeralda é enviado para salvá-las, algo que ele faz relutantemente. Enquanto a Supermulher enfrenta o Sinestro, a Torre Poderosa tenta proteger as pessoas. No entanto, a Atômica a golpeia, deixando todas as pessoas em perigo. Ainda bem que o Cavaleiro Esmeralda obedeceu às ordens e com seu poder ele salva todas as pessoas, incluindo a Torre Poderosa. A Capuz Vermelho e a Vênus, que é tipo a Era Venenosa, enfrentam o Coruja e tem um diálogo muito da hora aqui. A Harley Quinn diz que o Sr. J mandou seus cumprimentos, no que o Coruja diz que todos sabem que o Jester está morto. A Harley replica perguntando se ele viu o corpo, algo que o Coruja não consegue responder, o que dá a entender que o Coringa dessa terra pode estar vivo, e tudo leva a crer que ele era do bem. De toda forma, a luta é rápida e o Coruja facilmente consegue derrotar as duas heroínas. Enquanto isso, os outros membros da Legião batalham com os super-vilões. O Ultraman enfrenta o Lonar e traz sua briga para a superfície da Lua, até que ele usa sua Kryptonita ficando mais forte, e o Lonar, vendo que não pode derrotá-lo, é forçado a recuar usando um tubo de explosão.
A Supermulher continua sua batalha com o Sinestro pelo espaço, até que o Cavaleiro Esmeralda aparece para ajudar. De volta ao satélite, Lex percebe que toda a Legião foi derrotada e pergunta como o Coruja conseguiu hackear seu sistema. É aqui que ele descobre que o Coruja é o Thomas Wayne, o que leva a Harley Quinn a perguntar que tipo de gênio ele é, já que até ela sabia disso. Nisso, a Atômica desobedece às ordens do Coruja para ir recuperar o corpo do Johnny Quick. E quando Lex pergunta se o Coruja irá matá-lo, Thomas responde que não é ele quem irá matá-lo. Nessa hora, o Ultraman retorna ao satélite e se prepara para desferir um soco fatal em Luthor. No entanto, de repente, o seu soco é defendido por alguém que pergunta por que Kal-El está tão surpreso. É aqui que descobrimos que se trata da sua prima Kara Zor-El, a Supergirl. Quer dizer, nessa terra, ela também se chama Ultra Girl. E, para quem não matou a charada, ela é aquela secretária que anda com Lex o tempo todo. O que explica o porquê que quando ela empurrou o Thomas Wayne no capítulo passado, ela chegou a quebrar a parede. Pois é, galera, temos a aparição da Ultra Girl e nessa última página também é revelado que a Harley Quinn não está sentindo suas pernas. O último capítulo começa com a Legião da Justiça, o Coruja e a Atômica, que está surfando no caixão do Johnny Quick, fugindo do satélite até a Terra, enquanto a luta do Ultraman e a Ultra Girl já chegou até Metrópolis. O Ultraman quer saber onde Kara esteve por todos esses anos, pensando que era o último de seu mundo, mas a Ultra Girl não responde isso e continua atacando, percebendo que o impulso de Kryptonita do Ultraman está perdendo efeito. A Atômica até sente que o Ultraman está perdendo, e o Coruja concorda com isso, dizendo que um dia todos morrem. Enquanto isso, o Cavaleiro Esmeralda, o Sinestro e a Superwoman caem em algum lugar do Oceano Atlântico. A Donna Troy e o Anel de Poder do John tentam persuadi-lo a voltar para o Sindicato do Crime. No entanto, John está convencido de que agora ele é um herói. É aqui que descobrimos que eles estão na Ilha do Demônio, e logo as Irmãs Guerreiras da Supermulher os cercam. Se libertando das correntes do Cavaleiro Esmeralda, Donna ordena que suas Amazonas não ataquem a John, já que matá-lo irá causar a ira dos Senhores Supremos de Oa. Quanto ao Sinestro, elas podem matar. O Sinestro diz que não importa o que façam, John Stewart vai continuar do lado da justiça. Mas a Donna retruca dizendo que John não deve seguir ordens de ninguém, mas sim abraçar o seu espírito guerreiro, enquanto promete que juntos eles podem manter o mundo e sua filha Lisa em segurança. No entanto, ao ouvir o nome de sua filha, John não reage muito bem, e em um ataque de ira, ele libera o poder do anel, matando todas as Amazonas presentes. Então voltamos para a batalha em Metrópolis, onde a Ultra Girl continua a levar vantagem sobre seu primo. Ela repreende o Ultraman, o chamando de vergonha, depois de assistir secretamente todas as coisas horríveis que ele fez por décadas. Foi como ver Krypton morrer de novo. Por isso, ela vai remover o seu emblema da Casa de El, dizendo que ela será a salvadora dessa terra. O Ultraman se recusa a continuar lutando com sua prima, pois fica contente em saber que há outra kryptoniana como ele. Ele quer protegê-la de gente como a Supermulher e o Coruja, e por isso ele lhe oferece a chance de se juntar ao Sindicato do Crime, algo que a Ultra Girl instantaneamente recusa. Ali perto, assistindo à batalha, estão a Atômica e o Coruja. A Atômica decide ajudar, mesmo com o Coruja dizendo que dessa vez ele não tem um plano. Quer dizer, o plano dele é a Superwoman e o Cavaleiro Esmeralda, que no momento estão bem longe daqui. De volta à Ilha do Demônio, o Anel de Poder do Stewart sai do controle e força Sinestro a lutar contra ele. A Superwoman, seguindo as instruções do Sinestro,
usa suas correntes para arrancar o anel de poder do Jon e seu dedo junto com ele, fazendo Jon finalmente voltar ao normal. Com o anel descartado, a Dona Troy continua com seus jogos de influência, dizendo que Jon matou suas irmãs porque ele quis, porque ele é assim. Já Sinestro, não, ele não acredita nisso e expressa sua esperança de que fará Jon ser reabilitado sem a influência de seu anel. Nisso, o Jon agradece a Sinestro por esse favor e sabe como é que ele retribui? Ele convoca novamente seu anel e desfere um golpe mortal no Sinestro, dizendo que não precisa de sua compaixão. Pois é, galera, o Cavaleiro Esmeralda pertence mesmo ao Sindicato do Crime. E sem a influência daquela voz do anel, a mente de Stewart se enche de clareza e permite que ele faça sua própria escolha para mudar o mundo do seu jeito. E novamente ele se junta à Supermulher. De volta à Batalha dos Ultras, o Ultraman segue surrando a cara, dizendo que ela precisa se unir a ele. Lex tenta intervir nesse ataque, mas é facilmente golpeado pelo Ultraman. Quando Clark se acalma um pouco, ele diz à sua prima que só quer salvá-la, mas Kara lhe acerta um baita soco dizendo que prefere morrer do que se juntar a ele. Nesse momento, o Cavaleiro Esmeralda e a Supermulher chegam à batalha e tentam segurar a Ultra Girl, esperando que o Ultraman a mate. No entanto, a Ultra Girl é muito forte, até para eles, que não conseguem lhe segurar por muito tempo. A Atômica sabe que o Ultraman não vai matar sua prima. Ele quer que ela viva, ela está na sua cabeça. O problema é que a Atômica entrou na cabeça da Ultra Girl. E de repente, a Kara simplesmente morre devido a uma hemorragia cerebral causada pela Atômica. O Ultraman não entende o que aconteceu aqui. Sua prima deveria ser como ele, ela não poderia morrer. Mas é claro que a Atômica não vai se revelar ser a responsável pela morte de sua prima. Nisso, Clark fica bem arrasado com a perda de seu único parente e culpa Lex pela morte da Kara. Pois é, galera, infelizmente a Ultra Girl morreu e esse é o desfecho da batalha entre o Sindicato do Crime e a Legião. Agora, quais são as consequências dessa batalha? Bom, pulamos para uma semana depois. Vemos o Jon Stewart retornando até Coast City e tentando fazer as pazes com sua filha, garantindo que agora ele está no controle e que eles podem ficar juntos novamente. Contudo, Lysa imediatamente rejeita seu pai, enquanto ele ainda carregar o anel. Em Gotham, o que sobrou da Legião da Justiça recua para as sombras e junta forças com o Jester, o Coringa dessa terra, dando a entender que futuramente eles iniciarão um novo ataque ao Sindicato. Alfred informa ao Coruja que ele tinha os Garras mantendo sua cidade segura em sua ausência e que todos estão prontos para seguir seu próximo comando. No que o Coruja declara que sua visão está definida ao palco maior, já que agora, com o Sindicato do Crime, ele pode conseguir o que quiser. Enquanto isso, em algum lugar no espaço, o Anel de Poder Amarelo do Sinestro foi encontrado pelo Déspero. E em Oa, os Senhores Supremos estão descontentes com a independência recém-descoberta do Jon Stewart. Ah, e lembram do satélite da Legião? Bom, agora ele pertence ao Sindicato do Crime, e é aqui que o Ultraman coloca o cadáver de sua prima e volta a se encontrar com a Dona Troy com seus planos originais de terem filhos. Já a Atômica enterra o Johnny Quick debaixo de uma fonte onde ela o conheceu. Notem que quando a Atômica sai, um raio desce dos céus, uma jogada do escritor que sugere que o Johnny Quick pode não estar tão morto quanto todos acreditam. Muito mais tarde, o Sindicato do Crime declara publicamente ao mundo que está sob sua vigilância e ameaça toda a população meta-humana para trabalhar para eles ou sofrer as consequências. Eles prometem governar o mundo com uma mão benevolente, mas já deu para ver do que eles são capazes. Apesar disso, o grupo não é nada unido. Cada membro desconfia um do outro e ainda não esqueceu os seus rancores.
O Ultraman está muito chateado ao descobrir que foi a Atômica quem matou sua prima. A Atômica responsabiliza o John Stewart pela morte do Johnny Quick. E o John critica o vício do Ultraman por Kryptonita e está mais preocupado com a duplicidade do Coruja, que jura que destruiu todos os arquivos sobre o grupo. Daí pulamos para Gotham, onde um homem lê um jornal falando mal sobre o Sindicato do Crime. Ele acredita que um dia as coisas irão mudar, quando de repente o Ultraman aparece queimando o jornal, exatamente como fez lá no primeiro capítulo, mostrando que tudo está igual como tudo começou. E quanto ao verdadeiro herói dessa terra, o Lex Luthor, bom, o seu destino é bem cruel. Primeiro, que ele foi aprisionado pelo Ultraman, acamado, torturado, teve até seus ossos quebrados. E como se não bastasse, a Atômica também pretende torturá-lo por dentro até o fim de sua vida. Então é isso, galera. Foi desse modo que o Sindicato do Crime começou a governar a Terra 3. Embora ficou claro que essa equipe tem uma grande falha. Eles estão juntos apenas por interesse. Eles não confiam de verdade um no outro, o que pode ser muito bem algo que qualquer outra pessoa ou equipe possa explorar. Quanto à Legião da Justiça, é verdade que ela foi derrotada, mas ainda não perderam a guerra. Vimos eles se aproximando de um outro líder em potencial que é o Jester, ou o Coringa dessa terra. E se esse Coringa tiver uma mente tão perturbada ou distorcida quanto a do nosso, sabemos que ele realmente pode tocar o terror. Por enquanto, o futuro da Terra 3 é muito sombrio. Mas o que será que vai acontecer quando eles se encontrarem com os heróis da nossa Terra, a Terra Zero? Fiquem de olho no canal que a próxima história completa será justamente a continuação dessa. Agora, comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Deixa aí o seu comentário e não esqueça de nos seguir também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!